Fala, meus amigos, tudo bem? Tema de hoje: prisão domiciliar para as mães com filhos menores. Presta atenção aqui. O STJ apresentou novos critérios para conceder prisão domiciliar às mães e novos critérios para prisão domiciliar aos pais. Com relação aos pais, vamos deixar para outra oportunidade. O que nos interessa aqui é a prisão domiciliar para a mãe, ok? Segundo o STJ, para se conceder prisão domiciliar às mães com filhos menores, não seria mais exigido nenhum requisito legal, a não ser essa própria condição de ser mãe de um filho menor. Ou seja, bastaria agora tão somente a demonstração de que aquela mulher possui um filho menor de idade. No caso, para o STJ, seria menor de 12 anos, ok? Com base aqui no artigo 318 do Código de Processo Penal. Esse artigo que eu acabei de falar com vocês, aqui no inciso 5º, ou seja, artigo 318, inciso 5º do Código de Processo Penal, traz lá a seguinte menção. Vou ler para vocês aqui, para não restar dúvidas. Presta atenção. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, vamos lá no inciso 5º, mulher com filho até 12 anos de idade incompletos. Então, para o STJ, preenchida essa condição de ter filho com até 12 anos de idade incompletos, já autorizaria, portanto, a prisão domiciliar. Ou seja, meus amigos, não é mais exigível que se demonstre essa necessidade, não é mais exigível aqui demonstrar que aquele filho necessita da mãe. Essa necessidade entre filho e mãe é absolutamente agora presumida. É claro, né? Não podemos nem discutir isso, porque isso é evidente. É claro que um filho precisa dos cuidados maternos, tá ok? Até os 12 anos nós sabemos que é uma criança. A criança deve ter um desenvolvimento condizente com a sua própria condição, né? Logo, o acompanhamento materno, né? Essa proximidade entre mãe e filho, não tenho dúvida de que é extremamente importante para a criança. Então, presta atenção, para o STJ não é mais exigido nenhum requisito específico, a não ser a própria condição de ter um filho menor de 12 anos, tá ok? Olha só, meus amigos, esse entendimento do STJ, esse foi um caso concreto, foi num habeas corpus, tá ok? Em que se pleiteava aqui a prisão domiciliar porque a mulher possuía filhos menores de 12 anos. Na ocasião, como eu disse, o STJ entendeu que não havia necessidade de demonstrar nenhum outro requisito, não havia necessidade aqui de demonstrar nenhuma imprescindibilidade, tendo em vista que já era presumida aqui essa condição. Enfim, o que eu quero chegar é o seguinte: a Lei de Execuções Penais, no artigo 117, estabelece também a chamada prisão albergue domiciliar. É como se fosse mesmo a própria prisão domiciliar, mas aqui concedida aos presos que já estão condenados, tá ok? A LEP, Lei de Execuções Penais, no artigo 117, ela estabelece que essa prisão albergue domiciliar será possível para as presas, né, nesse caso concreto, que cumprem regime
aberto, cumprem pena em regime aberto. Logo, não seria possível a prisão albergue domiciliar às presas que cumprem pena em regime semiaberto e regime fechado. Só que, meus amigos, eu, Dalvo, entendo que este entendimento do STJ, o qual se deu em um caso de presa provisória, por isso se aplicou o artigo 318 do Código de Processo Penal, este mesmo entendimento deve ser aplicado aos presos às presas já condenadas, independentemente de regime fechado, semiaberto ou aberto. Este entendimento, meus amigos, é claro que deve ser aplicado aos presos já, digamos aqui, definitivos, por uma razão bem simples. A prisão domiciliar ou prisão albergue domiciliar, ela visa atingir a criança. A eventual liberdade, entre aspas, a eventual prisão albergue domiciliar daquela mulher é somente um meio para se chegar à finalidade, que é exatamente o melhor desenvolvimento da criança. E aqui, meus amigos, eu faço a pergunta a vocês: existe diferença entre uma criança com a mãe presa provisória e uma criança com mãe presa já condenada? Criança é criança. Criança exige aqui um acompanhamento materno, exige aqui que a mãe esteja junto a ele, né? Para, claro, o melhor desenvolvimento. Então, vamos ver o que os tribunais superiores irão decidir sobre esse tema, mas eu particularmente defendo veementemente essa seguinte situação: o entendimento de que não seria mais exigido nenhum requisito legal, nenhum requisito para se conceder prisão domiciliar, salvo a própria condição de ter o próprio filho, né, ou filha menor aqui vamos por 12 anos, por conta do artigo 318, esse mesmo argumento tem que ser levado para a execução penal. Criança é criança, volto a dizer, não existe diferença entre criança com o pai, com a mãe cumprindo uma prisão provisória e uma criança que tem uma mãe que cumpre pena já condenada. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar sobre esse tema, alertando sobre essa possibilidade. Entendo que nós, advogados, devemos sim levar essa questão, essa matéria aos tribunais superiores, seja por agravo em execução, né, nos casos em que o pedido seja negado, seja indeferido em primeira instância, ou seja até mesmo por meio de um habeas corpus em substituição ao agravo de execução, agravo em execução. Nós sabemos que o agravo em execução ele possui um rito mais demorado e muitas vezes o habeas corpus em substituição ele atinge o fim devido, né? Tendo em vista, claro, a urgência que esses casos demandam. Volto a dizer, envolve criança, tá ok? Meus amigos, tudo de bom, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.